atribuição do administrador judicial no processo de falência é a realização do ativo. Obviamente que ao longo do curso a gente vai falar mais sobre isso, mas a priori a gente basta saber que a realização do ativo nada mais é do que transformar todo o patrimônio da empresa em dinheiro, com a finalidade de repartir esse dinheiro entre os credores, tá certo? Para realizar o ativo, você vai precisar vender imóveis, vender máquinas, vender móveis, tá certo? E aí você vai transformar todo o patrimônio da empresa em dinheiro para favorecer a partilha entre os credores. Essa é uma das principais atribuições do administrador judicial. Ele também pode requerer a venda antecipada de determinados bens. Em que situações? Veja, imaginem por acaso que uma indústria farmacêutica foi à falência. Tá? Essa indústria farmacêutica tem um estoque considerável de medicamentos que já foram fabricados. Como todo mundo sabe, os medicamentos têm um prazo de validade. Tá? Então, o que é que o administrador judicial vai requerer? Requerer a venda antecipada desses medicamentos para não correr o risco de que se alcance a data da validade, tá? E ele perca esses bens que poderiam ser facilmente convertidos em dinheiro para pagar os credores, tá certo? Lembrem-se que se ele deixa esse estoque, por exemplo, se tornar inválido porque alcançou o seu vencimento, o seu termo de vencimento, isso não é uma atitude negligente que pode resultar na responsabilização dele. Afinal de contas, ele causou prejuízo aos credores e causou também prejuízo à massa falida, tá certo? Então, um administrador judicial diligente irá ficar atento a essas situações e irá requerer a venda antecipada, tá certo? Pois bem, veja aí, tem muitas atribuições, na verdade. Dentre elas, eu vou destacar a necessidade do administrador judicial de realizar a prestação de contas. Tá? Sempre que o ordenamento jurídico brasileiro permite que uma pessoa administre patrimônio alheio, isso ocorre, por exemplo, nos institutos da tutela e da curatela, tá certo? Repousa sobre essa pessoa que administra patrimônio alheio uma obrigação, que é a obrigação de prestar contas. Tá? Ele tem que dizer o que ele fez com o patrimônio da outra pessoa enquanto estava na disposição daqueles bens, enquanto estava administrando aqueles bens. Tá certo? No caso específico do administrador judicial, essa obrigação ela é patente. Ela está configurada no artigo 154 da Lei de Falência. Tá? Ele precisa não somente ter as suas contas prestadas, como também as suas contas precisam ser aprovadas. Se as suas contas forem rejeitadas, se as suas contas não forem aprovadas, ele tem algumas consequências negativas. Tá certo? Ele tem algumas consequências negativas. Já vou mencionar algumas delas. Tá certo? Mas essa obrigação, ela não tem como ele se eximir dessa obrigação. E aqui também, em penúltimo lugar, não comentei, né? Mas é bastante interessante. É lógico que se durante o encargo de administrador judicial, esse administrador for substituído, tá? Então ele vai precisar prestar todas as informações necessárias para o seu substituto. Ele não pode sonegar ou negligenciar essas informações. Tá certo, gente? Pois bem, vamos falar agora do que há de mais interessante no encargo do administrador judicial. A remuneração. Sim, como é que esse trabalho é valorizado economicamente, né? A princípio, você pode ser levado a crer que esse é um trabalho voluntário, mas não é. Tá? Esse trabalho ele tem uma remuneração, certo?
O administrador judicial ganha um salário, vamos dizer assim, tá certo? E quanto é que o administrador judicial ganha? Eu não sei, tá? E depende de alguns critérios que estão elencados aí no artigo 24 da Lei de Falência, tá certo? Esse valor da remuneração, ele é fixado pelo juiz em uma decisão interlocutória, tá? E leva em consideração, de acordo com o que diz a lei, três critérios. O primeiro deles é a capacidade de pagamento do devedor. É lógico que o valor estipulado pelo juiz não pode pesar tanto na conta aí do devedor, que impossibilite ele, por exemplo, de pagar aos seus credores, né? Então o juiz precisa estar atento a esse critério. O segundo critério é o grau de complexidade do trabalho. Dependendo do tamanho, do porte econômico da empresa, a complexidade do trabalho é maior. Então é justo que esse administrador judicial receba uma remuneração um pouco mais elevada. E o terceiro e último critério são os valores praticados no mercado por empresas ou pessoas jurídicas que desempenham funções semelhantes à do administrador judicial. Eu posso citar aqui alguns exemplos, né? Existem empresas especializadas em auditoria contábil, tá? O trabalho do administrador judicial é muito parecido com a auditoria contábil. Também existem algumas empresas, ou até mesmo sociedades simples, ou até mesmo profissionais que individualmente fazem esse tipo de atividade, que prestam serviços de consultoria administrativa. Então, esse tipo de serviços são parecidos com o serviço prestado pelo administrador judicial e podem servir como parâmetro para a definição da sua remuneração, tá certo? Então, o mais interessante é que o legislador ele estipulou um limite para a remuneração do administrador judicial. Esse limite é de 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, ou então, em caso de falência, e preste atenção nisso, 5% do valor de venda dos bens da falência. Eu não sei quanto é, no início do processo falimentar, por quanto vão ser vendidos os bens do devedor, tá? Mas veja a esperteza do legislador. Ele limitou a remuneração do administrador judicial a um valor variável. Quanto mais bem sucedido for, né, o administrador judicial no esforço de realização do ativo, em outras palavras, quanto maiores forem os valores que ele arrecadar na alienação dos bens da empresa falida, maior será a sua remuneração, tá? Ele pode, por exemplo, vender os bens da empresa falida por um valor muito abaixo do mercado. Isso não é muito inteligente, tá? Isso não é muito inteligente, porque assim ele estará limitando a sua remuneração. Porém, se ele vende bem os valores arrecadados, os bens arrecadados no processo falimentar, né? Então ele vai ter uma chance de ter uma remuneração maior, tá certo? Também existe no artigo 24 da Lei de Falências, mais especificamente no parágrafo 2º, um dispositivo que manda o juiz separar 40% da remuneração do administrador judicial para um momento no futuro. Esse momento no futuro é justamente a aprovação das suas contas. Então, o administrador judicial só receberá 40% da sua remuneração após ter as suas contas aprovadas. Eu acho interessante, acho que vale a pena a gente dar uma lidinha aí no parágrafo 2º. Olha aí. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto no artigo 154 e 155.
o artigo 155 ele fala especificamente da aprovação das contas do administrador judicial. Bem interessante também é o que dispõe o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, peço licença a vocês para fazer a leitura do parágrafo 3º. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado. Esse é um princípio da remuneração do administrador judicial. Se ele foi substituído, se ele morreu, por exemplo, isso pode acontecer, né, ao longo da realização do encargo, os seus herdeiros irão receber proporcionalmente ao trabalho realizado. Tá? Agora presta atenção no que vem depois da vírgula. Salvo se o administrador judicial renunciar ao seu encargo sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nessa lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. É isso mesmo que você ouviu. O administrador judicial que é destituído, lembre-se que a destituição tem um caráter de sanção, tá? A gente já comentou antes que a destituição provoca 2 efeitos negativos, né? Está aqui o 3º efeito negativo para a destituição do administrador judicial, que é a perda do direito à remuneração. Esse efeito é muito grave, dói no bolso, né? Aí o administrador judicial sente bastante, tá bom? Então, além de ficar impedido de exercer os encargos de administrador judicial pelo prazo de 5 anos, além de ter que prestar contas da sua administração em 10 dias, tem um prazo curto para prestar contas, o administrador judicial que foi destituído também perderá o direito à remuneração. E continuando aí, o parágrafo 4º do artigo 24 também retira esse direito de remuneração àquele administrador que teve as suas contas desaprovadas. Olha aí a importância de ter as suas contas aprovadas. O rapaz ou a moça, né, que for desempenhar o encargo de administrador judicial só vai receber a sua remuneração se as suas contas forem aprovadas, tá certo? Para terminar, gente, a nossa aula sobre administrador judicial, eu vou comentar apenas o parágrafo 5º aí, que diminui ainda mais a remuneração do administrador judicial, limitando a patamar de 2%. Então, esse limite de 5%, ele existe para limitar a remuneração do administrador judicial, mas presta atenção, porque se a gente estiver fazendo uma falência de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, esse limite de 5% cai para 2% por força do parágrafo 5º do artigo 24. Essa é uma alteração recente imposta aí pela Lei Complementar número 147 de 2014, tá certo? Então, a empresa, se ela for microempresa ou empresa de pequeno porte, o limite à remuneração do administrador judicial é de apenas 2% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou então sobre o valor da venda dos bens da empresa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da minha videoaula e amanhã possivelmente eu irei publicar uma nova videoaula que irá tratar do assunto da participação dos credores durante o processo alimentar. Um abraço e bons estudos para vocês.